Meu nome é Carolina Lage, sou do Instituto Espírita Bezerra de Menezes, situado na rua Coronel Gomes Machado, 140, centro de Niterói. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a última pergunta. A última pergunta. Que última pergunta é essa? É a última pergunta do Livro dos Espíritos. A questão 1019 do Livro dos Espíritos. Quem quiser acompanhar, pode pegar o livro para a gente ir lendo e conversando sobre ela. Logo Kardec, ele pergunta logo, né, lá, colocando, né, como última pergunta para fechar toda essa ideia, o livro, a gente lembrar que o Livro dos Espíritos é a base filosófica da doutrina espírita. Todas as vezes que a gente tem dúvida sobre um tema, se a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a gente recorre e consegue encontrar ou uma resposta, um caminho para a resposta. E é bem interessante quando a gente começa a pensar didaticamente por que Kardec, né, coloca como fechamento, como última pergunta, essa que nós vamos tratar hoje. É uma ansiedade da humanidade, é um desejo de resposta desde o princípio dos tempos. Então, ele acaba colocando um resumo ideal, né, para essas nossas dúvidas interiores, dúvida dos crentes, por assim dizer. A pergunta é: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Então Kardec ele pergunta: será que por algum motivo nunca a gente vai atender essa lei do progresso e implantar aqui na Terra o reino do bem? Será que existe essa chance de continuarmos ainda dominados pelo mal? E aí, quem vai responder é o Espírito de São Luís, né? E aí, então, ele começa a responder dizendo o seguinte: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então a gente nota que o reino do bem ser implantado na terra não depende de uma vontade de Deus. Depende sim de uma vontade dos espíritos que aqui estão encarnados, de se tornarem bons. Então, o progresso, ele pertence a uma lei natural e mesmo que os homens não se adequem, não se transformem, a lei natural ela deve ser obedecida. Então, quando fala que reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem. E a gente sabe que pela lei da reencarnação, nos múltiplos mundos habitados, é possível que haja essa transformação de inquilinos do planeta, de moradores do planeta. Então a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas para que o reino do bem esteja implantado é necessário que corações afinizados com o bem aqui estejam morando. E aí, continuando, né, nesse sentido, a gente tem que pensar, então, o que impede os homens de realmente promoverem esse progresso e essa transformação do planeta? E aí eu recorri à questão 785 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo do progresso? Então, na última pergunta, nesse primeiro parágrafo, São Luís vem falando que sim, é possível implantar desde que
os homens, que os espíritos que aqui habitem já estejam afinizados com o bem. E a gente já aprendeu, chegando na última pergunta do Livro dos Espíritos, que essa afinidade com o bem depende de um progresso moral, depende de uma transformação e um desejo íntimo dos espíritos de praticarem o bem e reverem os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então aí respondem os espíritos sobre o maior obstáculo, o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. A resposta continua, mas eu peguei só esse trechinho, né? Quando a gente pensa em progresso, analisando o nosso planeta no momento atual, nós estamos super avançados. Em comparação com o tempo em que a doutrina espírita é implantada no planeta através da codificação de Kardec, olha quantos avanços, né, intelectuais nós tivemos, quantas descobertas, como que o nosso modo de nos locomover, de nos comunicar, de nos entreter, se transformou plenamente. Então a gente vê que esse progresso intelectual, ele vai de descobertas sobre descobertas, descobertas sobre descobertas, a gente consegue chegar a um patamar como nós estamos hoje e como avançaremos ainda muito mais. Porém, o obstáculo, né, ao nosso planeta, ele diz respeito a esse progresso moral. E aí o progresso moral, ele esbarra no orgulho e no egoísmo. Quando nós nos achamos melhores do que os outros, quando nós desejamos mais do que os outros, estamos vivendo um momento ímpar, né? Dentro da nossa sociedade pós-moderna. Nesse momento ímpar, nós temos que pensar para preservar o individual, temos que pensar no coletivo. Pararam para pensar sobre isso? Como que essa pandemia está fazendo com que a gente se volte para o nosso íntimo, pense em nos resguardar, promovendo pequenas ações ou grandiosas ações para alguns, né? Grandiosas ações ou pequenas que possam beneficiar o coletivo. Ficar em casa é um benefício ao coletivo e é a maneira que nós temos de nos preservar de ter contato com o vírus. Então a gente vê que nesse momento a gente está tendo um aprendizado do quanto que a nossa vida, ela depende das escolhas do outro também. Quando a gente pensa na campanha do uso de máscaras, se saiu de casa, use máscaras, a máscara preserva você de não pegar o vírus? Eu tô protegida, não vou pegar vírus. Não, não é para isso que serve. A máscara, ela faz com que você, se for portador do vírus, não distribua vírus pelo caminho. Então, usar a máscara é fazer com que cada um pense e preserve a vida do outro. Olha que aprendizado de solidariedade sofrido que a gente precisou ter. Olha como que nós tivemos várias chances de parar e ter ações para beneficiar o outro. Mas Deus, na sua inteligência suprema, faz com que a gente tenha esse aprendizado, né, na imposição. Olha, coloca a máscara, porque você é responsável, sim, pela doença que o outro pega.
Hoje, a gente pensando nisso, quantas vezes fomos trabalhar doentes, com gripes, né? Com outras ramificações, não o Covid-19, mas gripados, e acreditávamos que, estando indo ali, estávamos cumprindo o nosso dever, não estávamos faltando ao nosso trabalho, mas naquele momento estávamos disseminando o vírus para tantas outras pessoas. E algumas pessoas dessas tendo complicações mais graves, porque é sempre grave para aqueles organismos mais fragilizados o vírus da gripe. Então, o orgulho e o egoísmo sendo repensados e fazendo com que a gente se coloque em uma posição de olhar o coletivo, olhar esse progresso social a partir das nossas escolhas individuais. Esse é um pensamento mais afinizado com a lei de sociedade e a lei de progresso, que está no Livro dos Espíritos também. É quando nós tomamos as nossas decisões não para atender apenas a nossa vontade, mas para atender a uma necessidade do coletivo. E aí continua São Luís. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Já estamos vendo isso? Eu lembro que há 2 anos, né, já, nós tivemos aí a comemoração do lançamento da Gênese, e eu fui convidada em algumas casas a falar sobre a nova geração, né? Esses espíritos que já estão encarnando no nosso planeta desde muito tempo, promovendo essa transformação moral e emocional dos espíritos que estão no nosso planeta. E é muito interessante a gente pensar que de tempos em tempos temos crianças ou jovens, adolescentes, né, jovenzinhos, que se predispõem a transformar a sua realidade social. Muitas das vezes não tendo ele mesmo acesso e condições, e que promovem essas transformações por uma necessidade de atender o coletivo. São espíritos já despertos para esse bem e que vêm nos ensinar. Porque não só Jesus veio ensinar, de tempos em tempos Deus envia à Terra espíritos já despertos ao bem, a fim de nos exemplificar o caminho, o passo a passo para nos aproximarmos dessa vivência do bem. E aí eu me lembro, como exemplo, um filme que foi muito badalado, né, em 2018 e 2019 mesmo, que foi O Menino que Descobriu o Vento. A história de um menino africano privado dos estudos e que, por sua inteligência nata e o seu desejo de transformar a realidade da sua comunidade, ele constrói um moinho de vento capaz de gerar energia e trazer água do fundo da terra. E aí a gente pensa, como que esse filme, quem não viu, veja, como que esse filme, O Menino que Descobriu o Vento, tocou os nossos corações, não só, né, pela coragem e pela determinação daquele menino, mas principalmente pela sua missão, já que é um filme baseado em fatos reais, né? A sua missão. E como que Deus coloca em todos os
lugares, corações afinizados com o bem, capazes de transformar a nossa realidade. E aí eu fico pensando, quantas vezes nós esbarramos com Williams nas nossas casas espíritas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades? E como que nós facilitamos o seu terreno ou dificultamos o seu terreno? William, ele consegue sim montar o seu moinho de vento, mas olha, a duras penas. Foi necessário convencer os corações mais duros de que ele não era louco e que ele sim poderia frutificar naquela terra árida. E aí a gente lembra quantas das vezes zombamos das nossas crianças e das suas ideias. Zombamos dos nossos adolescentes com os seus sonhos e suas determinações. Então é hora da gente começar a utilizar o conhecimento da doutrina e ouvir e talvez não servir daquele que impede, e sim aquele que conduz, aquele que orienta, aquele que facilita, aquele que consegue os instrumentos necessários para que o bem possa ser feito. E aí a gente pensa também, né, em como que essa mudança de geração ela vem acontecendo. Se nós pensarmos as crianças, né, do século XXI, as que nasceram, né, depois dos anos 2000, nasceram muito mais sensíveis a questões da natureza, e aí até um pouco mais recente, né, esses mais na primeira década, próximo a 2010, a gente já vê crianças que nascem sem o desejo de comer carne, né? Crianças que têm uma genialidade e uma criatividade que desponta. Só a gente vê a facilidade com que aprendem. Hoje no YouTube a gente tem curso de tudo. E chegam e começam a aprender as coisas. Eu lembro do meu filho, hoje ele está com 8 anos, mais ou menos com 6 para 7 anos, foi na casa de um amigo nosso que o filho um pouco mais velho já estava tocando piano e ele dormiu, meu filho dormiu lá, meu filho e minha filha dormiram lá e eu fui no dia seguinte buscá-los. E quando cheguei no dia seguinte, de repente, a minha amiga virou e falou assim, olha, escuta. Aí eu falei, gente, mas como seu filho tá tocando bem, ele tá fazendo aula há tão pouco tempo, como ele tá tocando bem? Ele falou assim, não, mas não é o meu filho, é o seu filho. Ele ontem pediu, né, para que o amigo ensinasse a tocar e ele tá aí, tá tocando. E ele dedilhava lá um fragmento de uma música e eu vi como que uma noite pode abrir um caminho tão diferente para um coração quando se tem possibilidade, quando se tem outro que ensine, quando se tem outro que dê essa abertura, que não crie uma competitividade, que não deixe o seu orgulho falar mais alto e que realmente acolha e ali humildemente ensine e se alegre com o outro aprendendo. E aí a gente vê tantos corações que estão disponíveis, né? E aí, como eu estava falando do YouTube, a gente tem aulas ali, pessoas anônimas que vão ensinar aquilo que sabem, aquilo que muitas das vezes dá o seu sustento, compartilhando, dividindo. E crianças, né, que realmente tem essa habilidade. É só o exemplo clássico, né? Pegar um smartphone e botar na mão de uma criança, né? Desbloqueia, baixa, salva, faz limpeza, consegue resolver qualquer problema. Por quê? Por essa facilidade que tem em estar disposto a aprender. A gente muitas das vezes deixa de tentar as coisas,
movido pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, o que os outros vão pensar. Ah, eu vou errar, eu sei que eu vou errar, vai ficar feio, não vou fazer. E aqueles que estão mais dispostos ao bem são mais abertos à tentativa. E nessa abertura da tentativa, o erro só faz parte do aprendizado, do caminho a percorrer. E aí continua São Luís. Então os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam, irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra, em semelhante condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios de sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Então a gente vê que nesse momento São Luís ele está dizendo e logo nos faz lembrar, né, dos exilados de Capela, né? E aí ele traz essa imagem de que aquilo que a gente já teve o aprendizado, né, depois do Livro dos Espíritos, já chegou a informação dos exilados de Capela, ele lembra que esse exílio faz parte dessa alegoria, né, tão amplamente utilizada pelos católicos, pelos protestantes, da queda dos anjos, né, do pecado original e do paraíso perdido, e que a gente começa a entender um pouco quando a gente tem esse conhecimento da evolução dos mundos e de que não só a Terra é um mundo habitado e que existem outros mundos habitados. Então, como é necessário, o progresso é inevitável e é necessário que os corações envolvidos com o bem ali estejam encarnados, aqueles que depois de várias tentativas realmente não se afinizarem com o bem, eles são retirados daquele ambiente, retirados daquele planeta e enviados para outro planeta. Mas tem uma coisa que é muito interessante a gente pensar, né? E aí eu fui ao livro A Caminho da Luz. Existe um livro, né, intitulado Exilados de Capela, que conta a trajetória desses espíritos, e no livro A Caminho da Luz também, né, Emmanuel fala sobre essas raças adâmicas, né, justamente que são esses espíritos vindo de um orbe chamado Capela. Então, a gente... E aí, o que é interessante pensar, que é o que Emmanuel fala no Caminho da Luz, é que esses espíritos, eles saem de um ambiente, que eles não se adequam mais a esse ambiente por não estarem afinizados com a energia nova que está sendo proposta àquele ambiente, e eles são retirados dali e são levados para um planeta onde há uma afinidade melhor com a sua energia. Porém, se a gente for pensar, os espíritos que saem de um planeta que está, no nosso caso, né, quase virando regeneração, para um planeta que está virando provas e expiações, há uma diferença de avanço e de aprendizado científico muito grande. Então, como eu falei há pouco, né, do tempo de Kardec, século XIX, para o século XXI, quantos avanços a gente teve, quantas descobertas a gente já fez. Então, imagina, no caso de hoje, que é o que a gente está vivendo, essa transformação, né, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, os espíritos que passarão por esse deslocamento, sairão
do planeta Terra e irão para outro planeta, né? De provas e expiações, nesse iniciar aí de provas e expiações. Esses espíritos chegarão lá com um conhecimento intelectual muito grande e vão chegar lá não com punição, mas sim com uma missão de pegar esse conhecimento intelectual e transformar a realidade desses espíritos que lá estão. Levar aprendizado, e aí a gente lembra do processo que o planeta Terra passou, né? Com o aparecimento dos números, da escrita, a monetarização, os sistemas hidráulicos, o processo de início de transporte, meios de locomoção. E aí a transformação dos cultos, e aí a gente começa a ver o quanto que Deus é precioso, porque esses espíritos, eles não são afinizados com o bem, mas eles têm toda uma utilidade e conseguem se transformar e transformar os seus ambientes, promovendo lá uma elevação, um progresso, né, material, e junto com esse material moral também. Porque é muito comum a gente falar assim, mas nós não evoluímos moralmente nada. Evoluímos sim, e muito, muito. Nós promovemos um refinar das leis, da lei de direito. Hoje, quando a gente fala de direitos humanos, ainda há uma dificuldade de entendimento de alguns, sim, mas a maioria já entende que quando a gente está falando de direitos humanos, é a amplificação dos direitos para todas as pessoas, independente das suas próprias escolhas. Então, a gente vê que isso já desmodificou. Lembra do tempo de Jesus? Como é que era, né? No tempo de Jesus? Como a mulher tinha vez, tinha voz? Não. Então, hoje a gente já tem leis que resguardam os direitos das mulheres. Então, há uma mudança. Temos que evoluir, temos que progredir muito, mas já progredimos bastante, sim. Houve uma transformação grande moral no nosso planeta. E continuando com São Luís, considerando desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas faltas de seus pais. A lei de reencarnação nos demonstra isso, né? Que nós, através das encarnações, acabamos assumindo as nossas responsabilidades pelas faltas cometidas. Então não é um pagando pelo pecado, entre aspas, do outro, e sim assumindo a responsabilidade que tem sobre as suas próprias escolhas. E aí nessa responsabilidade a gente vê o quanto que nós temos a de unir os nossos corações. Assumindo essa responsabilidade que nós começamos a nos perceber em situações em que nós devemos ser úteis naquele momento imediato. Hoje a gente está passando por esse momento, né, de pandemia, e aí a gente percebe o quanto que a gente pode fazer a diferença, pequenas diferenças ou grandiosas diferenças, mas é nessas diferenças que nós nos sentimos responsáveis pelo coletivo, úteis dentro do coletivo. E aí continua São Luís. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. E aí a gente lembra, né, da história de um rapazinho, né? Um rapazinho de 16, 17 anos que ia cedo para o curso na região sul do Brasil, numa época de inverno, então já imaginem o frio,
E ele acordava bem cedinho e ia para o curso, mas abrigado, né, com seus 4 casacos, depois de tomar um café da manhã, e lá ele ia para cumprir a sua tarefa lá dentro do curso, um curso de informática que ele estava fazendo, buscando a oportunidade de conseguir um emprego e ajudar, né, financeiramente a família após conseguir esse emprego. E esse rapaz, um dia que ele está indo para o curso, ele vê um morador de rua do outro lado, e aí quando ele vê um morador de rua, ele ainda pensa 2 vezes e ele atravessa, vai lá, tira o casaco, né, impermeável que ele estava por cima dos outros 3 e entrega para aquele morador de rua. Mas esse casaco era o único casaco impermeável que a família tinha. E ele resolve tirar uma selfie, uma foto com o morador de rua, a fim de que ele pudesse mostrar para a sua mãe. E quando ele manda essa foto, ele vai e bota essa foto numa rede social, outras pessoas chamam a atenção de outras pessoas. E acaba viralizando uma conversa que ele tem com a mãe dele. E que ele vai contando nessa conversa que ele deu o casaco, né? E aí a mãe vai compreendendo, né, o que ele fez e vai falando, né? Tá bom, meu filho, eu fico feliz pelo seu coração. E aí ele fala, né, que era tão pouco que ele estava dando para aquele morador e que tanta gente, mesmo aquele morador de rua tendo tão pouco, às vezes tirava daquele morador o pouco que ele tinha. E aí a mãe acaba o parabenizando, né, pelo coração que ele tem. E aí ele fala, é um ser humano igual a mim. E aí ele completa, né, falando para a mãe que ele tinha vindo para esse mundo para ajudar as pessoas. E aí, nesse momento, coração de mãe, né, fica mais do que feliz e acaba o abençoando, né? Que Deus te abençoe cada dia mais, que seus caminhos continuem cheios de luz e que você estude para poder ajudar mais o próximo. Te amo, muito orgulhosa de você. Então esse orgulho aqui, diferente daquele lá que deve ser combatido, é esse amor, né, e essa satisfação de reconhecimento pelo feito bom do outro. E aí eu vou voltar, contei essa história, para voltar um itemzinho aqui no trecho que São Luís coloca, né? Os homens de boa fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo, na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. Trabalhai com ânimo e zelo. Aquele jovem em momento nenhum se demonstra arrependido, tem certeza plena do que deveria ser feito e faz, é acolhido pelos corações da sua casa e essa história viraliza. Como agora nesse mundo da informação, através da internet, as histórias viralizam e tocam os corações, viraliza e chega ao coração de um grande empresário da região, né? Um senhor que trabalhava com leilões, era leiloeiro. E esse homem consegue o endereço daquele rapaz e oferece a ele a oportunidade, não de trabalho, não de estágio, mas de ser o seu aprendiz. E aquele homem fala o seguinte, que o meio de trabalho dele, né, de leilões, era um meio muito contaminado e era necessário corações bons como daquele rapaz para herdar a sua profissão. E aí então a gente vê que essa colheita de grãos, ela surge. E os corações ligados, afinizados ao bem, eles vão se reconhecendo. É aquela mãe
que entende o gesto do filho, é aquele empresário que acolhe aquele coração. E essa ligação, ela vai sendo percebida e ela vai reunindo forças. A gente vê nesse momento de pandemia, quantas pessoas elas começam, né? Eu conheço 2 casos, já estou conhecendo 2 casos, né? Que começa uma campanha de sabonetes que se transforma numa campanha de cesta básica que abarca várias famílias. Um sabonete. É a gente pensar, porque essa pandemia fez com que a gente pensasse que existem muitas pessoas que optam, né, entre comprar 1 quilo de farinha ou um sabonete. E 1 quilo de farinha geralmente é mais bem aceito e acolhido e importante do que aquele sabonete. Então, a gente começou a perceber que esse trabalhar tem que ser trabalhado desde as pequenas coisas. É se preocupar, eu acho tão bonito, né? Tantos engenheiros que se dedicaram, né, para a construção de prédios e coisas grandiosas e que quebram a cabeça para criar pias sustentáveis, né, e de fácil abastecimento para se colocar na rua, para que o morador de rua também possa lavar as mãos. E essa ligação faz com que a gente perceba que tantos corações estão reunidos aí nessa história, atentos e despertos ao bem. E aí São Luís finaliza: ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São as escolhas, né? Como eu falei, essas escolhas elas geram responsabilidades para as pessoas. Nós estamos passando por um período de grande transformação e de grande despertar dos nossos íntimos. O tempo é agora, acorda ou tu que dormes, né? O tempo é agora, é necessário acordar. Se não acordarmos, né, a gente não vai arder no mármore do inferno, apenas mudaremos de estágio, iremos cumprir missão em outros planetas, né, assumindo aí uma missão de professores, de instrutores, a fim de que aquilo que a gente aprendeu e que hoje a gente tem tanto orgulho possa servir de base para tantos outros corações despertarem ao bem. E quem sabe assim, vendo outras pessoas despertando ao bem, a gente também possa despertar ao bem. Mas, para finalizar, eu gostaria de voltar, para a gente finalizar com mais ânimo e zelo, né? Voltar para o parágrafo anterior, em que São Luís coloca: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo grão que houverdes semeado. Homens de fé e de boa vontade, trabalhai. O momento é agora. É um momento propício para a gente trabalhar muito. É hora de olhar para os corações que estão com privação material, para os corações que estão deprimidos com a situação que nós enfrentamos no planeta, inseguros, desesperançosos. É necessário trabalhar. Mas como? Com ânimo e zelo. E esse trabalho não pode ser um trabalho solto. Tem que ser um trabalho cuidado, onde olhamos cada grão depositado na terra e zelamos por cada grão, a fim de que a colheita possa ser uma colheita organizada, que possamos utilizar os nossos corações, a fim de que o bem possa brotar através das nossas ações. Nós somos os grandes trabalhadores do Senhor quando despertamos para isso. O bem, ele não é necessariamente grandioso. O bem, ele muitas das vezes é silencioso.
e toca e transforma apenas o tanto de terra onde pisamos, mas que possamos promover sim essa transformação, a fim de que a colheita possa ser eficiente, a colheita do bem atingindo todos os corações. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Jesus, esse mestre querido, que tanto plantou em nossos corações, que possamos fazer essas sementes germinar no dia de hoje, a fim de que essa árvore do Evangelho possa dar os seus ramos e abrigar outros corações. A Ti, Jesus, agradecemos pela oportunidade de aprender as Tuas palavras. Principalmente, Jesus, agradecemos pela oportunidade de entender essas palavras, tendo a doutrina espírita como luz que clarifica esse entendimento. Agradecer, Jesus, a oportunidade de praticar o bem através das nossas ações. E queremos te pedir que continue nos envolvendo em teu manto de paz e de amor, assim como possa, Jesus, envolver todos os corações desse planeta. Nesse momento de uma prova coletiva em que juntos devemos nos apoiar, assumir as nossas responsabilidades, cuidar do outro, para que possamos crescer juntos. Queremos te pedir em especial por aqueles que estão na linha de frente, cuidando dos doentes, cuidando dos corações entristecidos e das barrigas vazias. Queremos te pedir, Jesus, para que todos esses trabalhadores da frente de batalha possam ser envolvidos na tua coragem do bem. Assim como possa, Jesus, envolver as mentes e os corações daqueles que pesquisam os tratamentos, as vacinas, a cura. Que esses cientistas, médicos, farmacêuticos, possam ser orientados e instruídos pelos espíritos envolvidos com a luz. E te pedimos, Jesus, que envolva os nossos corações, a fim de que possamos sempre despertar a cada dia, determinados a cumprir o bem, fazer todo o bem que nos seja possível, a fim de que esse bem não só nos envolva, mas todos aqueles que estão ao nosso redor. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo grande a todos e até a próxima oportunidade.